Olá, tudo bem? Decidi gravar esse vídeo de uma forma bem amadora. Vocês podem ver, né, que a qualidade nem é tão boa da imagem, nem estou produzida, mas para falar de um assunto que quando chega nessa época, muitos pais me procuram com dúvidas ou com problemas com os seus filhos e decidi então gravar esse vídeo para falarmos sobre Halloween. E esse vídeo eu quero pedir que a criança não assista sozinha, mas se possível, né, essa é a intenção desse vídeo, para que os pais também assistam, avós e tios, para tirar de repente algumas dúvidas. Se ficar alguma dúvida, é só colocar aqui nos comentários, para a gente poder se ajudar. Esse é o intuito. E os pais precisam compreender, né? A maioria das igrejas sempre aproveita essa época para falar um pouco sobre o Halloween com as crianças, mas por perceber a dúvida dos pais, eu quis gravar esse vídeo. Então, por favor, criança, se você está vendo esse vídeo sozinho, de repente seu pai deu play aí, ou sua mãe pediu para você assistir, você vai lá, pausa agora, e você vai lá e fala, não, ó, a tia Thelma tá falando que é para vocês assistirem comigo. E se pai e mãe vocês estiverem assistindo sozinhos, preferirem assim, depois vocês também conversem com seus filhos ou os coloquem para assistir mais uma vez junto com vocês, ok? Obviamente, a pergunta que sempre fica é: os nossos filhos, as crianças cristãs, elas devem participar da festa do Halloween? Obviamente, minha resposta sempre é claro que não. Mas eu também costumo dizer que as crianças, na verdade, todo mundo tem o direito de entender por que do não. Óbvio, algumas vezes nós precisamos dizer um não e basta, e o nosso filho precisa nos entender e nos obedecer. Mas em algumas situações, apenas um não tem necessidade, nós podemos explicar. Eu creio que essa questão do Halloween, assim como outras festas também que há dúvida, nós precisamos explicar para os nossos filhos o porquê não, para que eles também possam entender, possam aceitar e possam também ensinar outras crianças ou até mesmo outros adultos. Uma outra coisa, às vezes, que eu também ouço com relação ao Halloween e outras festas mas se eu falar não pro meu filho, só ele que não vai participar, ele vai crescer revoltado. Eis aqui uma pessoa, né? Tenho 36 anos hoje, né? Meus pais se converteram, eu era bem nova, eu devia ter por volta de uns 3, 4 anos. Nunca participei de uma festa dessas e não sou revoltada. Tudo por quê? Porque os meus pais nos ensinavam o porquê de não nos deixar participar. Então, vale a pena explicar para o seu filho, tá bom? Ou outra situação, se eu falar não, vai ficar no meu pé, me enchendo as paciências, então é melhor deixar logo. Se posicione, fique firme no propósito do Senhor para você, para sua casa e para sua família, tá bom? Vamos lá falar um pouquinho sobre Halloween. Não sei quantos minutos terá esse vídeo, não queria que ficasse tão longo, mas se for necessário, ficará. Bom, o Halloween não é uma festa que se origina nos Estados Unidos, como nós acreditamos. Na verdade, é uma festa muito mais antiga, ali na região, deixa eu só para não falar coisa errada, ali na Europa, na região da Grã-Bretanha e do norte da França. Então, no dia 31 de outubro, o que acontecia nessa região, o que eles acreditavam? Eles acreditavam que um portal era aberto, onde os mortos podiam voltar à Terra para assombrar os vivos. Então, é essa que é a origem do Halloween. E nós sabemos, biblicamente falando, que a Bíblia nos ensina que ao homem é permitido, é dado, né, o direito, digamos assim, de morrer apenas uma vez. Depois disso, vindo o juízo. Então, aqui, somente por saber o início do Halloween, nós que somos cristãos já sabemos que nós somos contra, nós não podemos. Por quê? Porque nós acreditamos na Bíblia, e a Bíblia fala que não há como um espírito, né, de alguém que faleceu, de alguém que morreu, que foi enterrado, voltar à terra. Então, essa era a base do Halloween. Então, neste dia 31 de outubro, o povo, né, esse povo europeu, eles faziam algumas coisas porque eles sentiam muito medo. Eles tinham medo da colheita deles não ser boa, eles tinham medo desses espíritos que viriam à terra novamente, eles tinham medo de não ser pessoas boas. Então, nesta data, algumas coisas que eles faziam, vou até deixar aqui, ó. Eles adoravam ao Deus Sol, com medo da plantação deles não serem boas no próximo ano, no ano que viria. Eles adoravam ao Rei Sol, tá vendo? Ó? Eles cantavam, dançavam, acendia lareira.
Eles também iam até os cemitérios, né? Eles acendiam luzes para pedir clemência para esses mortos, para que eles não voltassem para assustar os vivos. Eles preparavam, aqui nessa imagem não tem, mas eles preparavam comidas, porque eles acreditavam que se eles fossem bons para esses mortos, eles não seriam prejudicados. Então, olha só a base dessa festa. Tudo por quê? Porque eles sentiam medo. E nós cristãos, mais uma coisa que nós seguimos na Bíblia, nós seguimos a um Deus, né? A palavra nos fala que ele seria, né, Jesus seria o príncipe da paz. Esse é um dos nomes que o Senhor Jesus é conhecido. Se nós servimos a um Deus que é o príncipe da paz, como nós podemos viver com medo? Então, aí já está mais um outro ponto que nós não comemoramos a festa de Halloween, né? E nessa festa aqui eu mostrei uma imagem para vocês, tem uma outra imagem também, ó, que eles começavam a acender, olha gente, a cara de medo desse cidadão aqui. Eles começavam a acender luzes, né? Primeiramente, as luzes eram acendidas em batatas, né? Que eu estava estudando sobre isso. Era em batatas e posteriormente eram em abóboras. Então eles deixavam um lugar o mais iluminado possível para tratar bem ou afastar também esses espíritos que eles acreditavam que esse portal se abria e eles viam. E o medo, ele leva as pessoas a fazerem coisas que elas não querem. A gente vê que por medo algumas pessoas matam, por medo algumas pessoas procuram ajuda em lugares e em pessoas que não se deve procurar. Nós vemos isso na Bíblia também, quando conta, né, que o rei Saul, ele foi atrás de uma vidente, porque ele estava com medo ali, e ele queria falar com o profeta Samuel, e ele foi castigado por isso, por quê? Porque ele não confiou no Senhor. Antes ele teve medo, e o medo dele o levou a fazer alguma coisa errada. Então, se é uma festa que tem a sua base o medo, irmãos, para que deixar os nossos filhos participarem disso, né? Para que deixar os nossos filhos ficarem olhando? Eu tinha separado uma imagem aqui, mas eu acabei, não sei onde eu coloquei, aqui. Quando nós vamos em lugares, em lojas, né, durante esse mês de outubro, é normal nós encontrarmos isso daqui. Nós encontrarmos imagens de bruxas, morcegos, encontrarmos imagens de vampiros, coisas que nos remetem, né, ao horror. Para que deixar o nosso filho participar disso? Aí, de repente, você pode me falar, não, mas é só uma festa fantasia. Meus irmãos, crianças que nos assistem, que me assistem, né? Para que participar de alguma coisa que não agrada o coração de Deus? Qual que é a motivação? Né? Tá totalmente errada. Então, só por essa base aqui de como começou o Halloween, nós podemos reafirmar que não é para nós participarmos. E a Bíblia nos fala que em Deus não há trevas e que quem anda com Ele anda na luz. Se é uma festa que nos leva às trevas, o que vai acontecer com a gente? Crianças e adultos, nós estaremos longe da luz, estaremos longe de Jesus. E isso é muito sério, né? Não é apenas uma festa, é onde nós estamos colocando o nosso coração, as nossas energias, os nossos pés, os nossos recursos também, né? Compra fantasia e decora e compra doces, até na loja. Eu recebi uma senhora esses dias, ela foi lá atrás de algumas embalagens para ela poder colocar doces por conta dos doces ou travessuras. Olha o que é falado, doces ou travessuras. Pais e mães que me assistem, vocês ensinam os filhos de vocês a serem travessos? Eu acredito que não. A gente espera e ensina os nossos filhos para que eles sejam crianças obedientes. Para que eu vou fazê-los participar de uma festa que o slogan, né? Um dos temas, se a gente assiste filme de terror, pelo amor de Deus, não assistam, mas se vermos filmes de terror ou filmes que falem um pouco sobre o Halloween, nós vamos ver crianças pedindo o quê? Doces ou travessuras. Ou você me dá doce, ou eu vou ser desobediente. Desobedientes são aqueles que não seguem a palavra do Senhor. Voltando aqui, e então, obviamente, essas pessoas, elas não conheciam a Cristo, elas não conheciam a Deus, e por isso elas enveredavam pelo caminho do mal, pelo caminho do medo, pelo caminho do erro, inclusive de adorar o Deus Sol. Você que está me assistindo, você segue a Cristo? Você conhece a Deus? Você nasceu de novo? Então, para que
participar de uma coisa que não adora a Deus, que não agrada a Deus. Por isso, já bastaria. Vamos continuar mais um pouquinho? E aí, entre os anos 1400 a 1700, houve então por parte da Igreja Católica Romana, lembrando que naquela época a igreja era a Igreja Católica, eles obviamente não gostavam disso e não aceitavam isso. Então, no dia 1 de novembro é comemorado o Dia de Todos os Santos. Obviamente, para nós que somos cristãos protestantes, também não celebramos esta data, porque nós sabemos que houve apenas um santo. Esse santo se chama Jesus, que morreu na cruz do Calvário pelos meus pecados, pelos seus pecados, ressuscitou no terceiro dia e hoje se encontra à destra de Deus. Então, Dia de Todos os Santos também é um dia que nós não comemoramos. Então, o que foi feito, né? Mudou-se o nome, né? Se eu não me engano, eu lembro que eu estudei com a Esther, mas o dia 31 de outubro era denominado Dia dos Mortos. E aí, quando a Igreja Católica, né, Católica Romana, colocou o dia 1º como o dia de Todos os Santos, mudou-se o nome, então, da festa do dia 31 de outubro, que era festa dos mortos, né, Dia dos Mortos, para Halloween, que na verdade é Hello. Hello significa santo e In significa véspera. Então, Halloween, véspera do dia de Todos os Santos. Mas, embora o nome tenha sido mudado, a essência, ela continua a mesma. E obviamente, a gente também sabe que essa data é uma data comercial. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, se movimenta muito dinheiro por conta do Halloween. Em escolas de idiomas, você pode... Eu já fiz, né, inglês numa escola de idiomas. Numa escola de idiomas, então, elas também investem pesado nessa data, porque é uma data que traz muito dinheiro, muito recurso para os Estados Unidos. Então, com fantasias, com decorações, com alimentos também, né, as abóboras, enfim. Então, eles mudaram o nome da festa, mas a motivação é a mesma, né? É aquela motivação do medo, do assustar, de coisas, imagens feias, imagens que nos remetem à tristeza, a coisas que não agradam ao Senhor. Então, embora o Halloween tenha sido mudado o nome, né? De Dia de Todos os Mortos para Halloween, né, o dia que antecede ao Dia de Todos os Santos, a motivação, ela é a mesma. E o Senhor, ele nos ensina a andar como os filhos da luz. Eu já falei isso daqui. Então, nós não podemos celebrar as trevas. E, meus irmãos e crianças que nos assistem, quando nós começamos a praticar as coisas no escuro, começamos a praticar as coisas que nos dão medo, praticar coisas que nos afastam do Senhor, nós abrimos uma brecha no nosso coração, onde o inimigo ele pode entrar. É como se nós estivéssemos falando para ele: eu não quero obedecer, eu quero ser travesso, eu não quero andar na luz como filho de Deus, eu quero andar nas trevas. E o que acontece com as nossas vidas e pais é muito sério, né? Essa festa, ela não é regida por Deus. Essa festa, ela é regida por Satanás. Quando nós permitimos que os nossos filhos participem de um Halloween, eu estou entregando o meu tesouro, a minha herança, nas mãos do meu inimigo, né? Se um bandido entrasse pela minha porta com uma arma, querendo a minha filha, eu ia dar de mão beijada? Óbvio que não. Mas quando eu coloco os meus filhos, quando nós colocamos os nossos filhos para participarem de festas como essas, não importa em qual ambiente, se é na escola, se é no condomínio, se é na casa de algum amiguinho, não tem nada demais. Tem, irmãos. Infelizmente, muitas coisas que nós estamos colhendo hoje é por conta do relativismo. Eu tenho falado muito sobre isso. Não há preço que pague. Não há. São princípios. Nós temos princípios cristãos, seguimos princípios cristãos. Então, não há birra de filho, não há palavra que o parente seu, a escola do seu filho, venha falar que que abra um direito, uma legalidade de você furar princípios. Não faça isso. Não entregue o seu filho nas mãos do inimigo. Nós não podemos fazer isso. E os nossos filhos não são nossos. Eles são emprestados pelo Senhor para nós, como herança, como flechas. E nós daremos conta, inclusive por entregar os nossos filhos na mão de Satanás. E eu não estou falando isso para assustar vocês. Eu estou falando isso porque nós precisamos nos posicionar enquanto pais. A Esther, o ano passado, estudava num colégio, muito bom o colégio, mas eles marcaram uma prova
no dia 31. E eu levei a Esther, liguei para a escola e falei assim, olha, todo começo de ano, irmãos, o que que eu faço? Eu faço uma carta para a professora, falando que ela está, né, eu estou entregando a minha joia mais preciosa nas mãos dela e que eu espero que ela ensine o conteúdo, né, português, matemática, história, mas que ela é muito bem ensinada em casa, que nós temos princípios que são inegociáveis, que a minha filha não participa de festa de carnaval, que ela não participa de festa junina, que ela não participa de festa de Halloween, que ela não participa, tem uma outra festa, Cosme e Damião. A escola já estava ciente que minha filha não participava e marcaram uma prova bem na data de Halloween. Eu liguei para a escola, falei, eu estou levando a Esther para fazer a prova, eu vou ficar esperando na secretaria, porque ela vai fazer a prova e ela vai sair, ela não vai participar. E isso com a Esther sempre foi muito bem ensinado, ela nunca falou nada, pelo contrário, ela entende. E ela foi, fez a prova e saiu. Depois eu conversei com a diretora e falei, eu espero que isso nunca mais aconteça, porque nós não somos obrigados, né, a levar os nossos filhos para um ambiente totalmente, né, com desfile. Irmãos, e tinha crianças ali, pequenas, com fantasias, que falavam, meu Deus do céu. Mas, irmãos, infelizmente, do mundo, o que nós podemos esperar? Nada de bom, certo? Então, mas nós temos que nos posicionar. O que é certo, o que é errado, é errado. Princípios bíblicos são inegociáveis. Então, por tudo o que eu falei aqui, meus irmãos, a resposta é clara, não. Eu vou incentivar o meu filho a participar de uma festa que comemora mortos, que acredita que os mortos podem voltar à vida para assombrar as pessoas. Eu vou entregar o meu filho na mão de Satanás para ele acreditar em bruxas, para ele ver fantasmas, para ele ter medo na hora de dormir à noite? Para que nós vamos fazer isso? Crianças, para que se envolver nisso? Irmãos, e no dia 31 de outubro temos algo tão lindo para celebrar, o dia da Reforma Protestante, né? A Bíblia traduzida primeiramente para o alemão e hoje, essa aqui é da Esther, totalmente diferente. Eu tenho outras Bíblias aqui. Por que então nós não celebrarmos a Cristo? Por que não celebrarmos o dia 31 de outubro com a festa da Reforma Protestante? Né? De repente, você pode sim ter situações com o seu filho, você sabe que conhece ele melhor do que eu, mas como pai e como mãe, se posicione. Aprenda sobre a Reforma Protestante, mostre para o seu filho uma data que nós comemoramos, né? Páscoa, Natal, né? O Senhor Jesus ressurreto, Martinho Lutero com as suas 95 teses, para que hoje nós fôssemos, né, conhecêssemos as Escrituras, não apenas de alguém falando para nós, mas nós lendo. Para que então participar de uma festa? Você adulto participaria de uma festa dessa? Você cristão que tem um entendimento, se você não participaria, não entregue seu filho. Ele não tem entendimento espiritual. Ele não tem, de repente, aquelas rotinas de se fortalecer espiritualmente e ele vai estar num ambiente onde é totalmente consagrado a demônios, totalmente consagrados a Satanás. Então, meus irmãos, me desculpem. Se você me assiste, você permite que o seu filho participe, né? Mas ele vai de fantasia de hoje. Irmãos, qual que é a motivação? Então, me desculpe se você que me assiste permite que seus filhos façam isso. Eu fico muito chateada quando eu vejo cristãos postando nas suas redes sociais os seus filhos participando de festas à fantasia, né? É o inimigo ludibriando os pais, é o inimigo colocando um outro nome para enganar, para disfarçar o que realmente acontece nessas festas, né? Quantos demônios aí, quanta legalidade não dá para Satanás agir no coração do seu filho. Pense sobre isso. Aí depois você quer cobrar a obediência do seu filho. Depois você quer cobrar que ele leia a Bíblia, que ele seja amigo de Deus, que ele seja visitado pelo Espírito Santo, quando você dá mais valor às coisas do mundo, quando você deixa que ele participe com isso. Então, preste atenção, pai e mãe. Você é a autoridade sobre a vida do teu filho. Você também é autoridade espiritual sobre a vida do teu filho. Explique para ele o que significa essa festa, né? Converse com ele a quem ele quer agradar, a Deus ou aos homens. E há um versículo eu quero deixar aqui para vocês. Andai como filhos da luz, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes reprovai-as.
Bíblia. Efésios, capítulo 5, versos 8, parte B, 10 e 11. Não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Esse é o meu recado para você, pai e mãe. Não seja cúmplice. Não deixe que o inimigo, com falsas artimanhas, engane você, ludibrie em você. Essa festa é demoníaca. Essa festa é para adorar os mortos e nós adoramos Jesus Cristo, aquele que vive e reina para sempre. Que Deus abençoe. Qualquer dúvida, só deixar nos comentários e a gente vai se falando. Compartilhe esse vídeo. Eu tentei ser breve, tentei ser bastante clara, bastante resumida. Obviamente, há muitas coisas, você pode pesquisar se você quiser. Mas a minha palavra, enquanto professora de criança que sou há tantos anos, é: não sejam cúmplices das trevas. Digam não a Halloween e não permitam que os seus filhos participem disso. É melhor eles ouvirem um não da sua boca do que ouvirem um não da boca do Senhor naquele dia. Deus abençoe.